Por isso, a primeira parte do grupo. Meu Deus, já sentimos essa presença. Senhor, ficou, Pai, que está aqui no meio de nós. Agora te pedimos que faça hoje um parecer, Senhor, por meio da tua palavra, para falar com a sua igreja. Meu Deus, que os nossos corações, meu Deus, possam ser impactados pela tua palavra. Que nenhum mal, Senhor, nenhum impedimento possa prevalecer. E que possamos, meu Deus, sair daqui regozijar no Senhor, com este alimento espiritual. Toma teu servo nas tuas mãos. Usa ele como de costume. Muito mais o Senhor querer, meu Pai, o Senhor faça, Senhor, da sua vontade. Fala, Deus, conosco, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Salve a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, igreja? Veja bem. Eu tenho sim uma palavra de Deus para o vosso coração. É no vale que Deus vai te usar, é no vale que você vai ver grandes coisas e maravilhas acontecer. E a mensagem de Deus já é essa aqui. É no vale que você vai ver vida. É no vale que vai ter vida. Ezequiel, capítulo 37. Todos encontraram? Então vamos tomar a leitura. A partir do verso 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme os numerosos ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Ó soberano Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês. E os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Amém? Pode ser sentado, por favor, em nome do Senhor Jesus. Desde já eu quero estar agradecendo o amado pastor e também a nossa irmã Diane pela confiança e também toda a igreja por ter me confiado mais uma vez em estar nessa casa de oração, poder ministrar assim a palavra de Deus. Confesso que toda vez que eu venho aqui a essa casa, eu sinto assim um ambiente tão agradável, tão humilde, e que Deus sustente esse lugar nessa simplicidade em nome de Jesus. Vamos lá, não sou muito de falar não, vou logo direto no ponto. Pois, como eu havia dito, o Senhor, Ele me deu sim a palavra e me diz qual é a intenção dEle no meio desse povo. Ainda que seja com uma ou duas pessoas, eu sei que Ele me disse essa palavra. E o que Deus me disse é que haveria vida no vale. Observa que aqui Ezequiel, ele está representando praticamente como a minha e a sua vida. E que ponto Ezequiel aqui representa a mim e a você? Ezequiel aqui, ele é um profeta. Então Deus quer falar com profetas aqui esta noite. O recado é para você, profeta, e profetiza do Senhor. Ezequiel aqui praticamente representa o meu e o seu ministério, o meu e o seu chamado. Assim como Ezequiel também foi escolhido, chamado por Deus. Eu e você não está nessa casa de oração ou não viemos para Jesus só por vir. Foi Ele que nos escolheu, como Ele mesmo disse. Não foi vocês que me escolheram, foi eu que vos escolhi, para que vocês vão e dê fruto e o vosso fruto permaneçam e glorifique o vosso Pai. Então assim não é diferente comigo e com você. Ezequiel, ele foi escolhido pelo Senhor. Se nós observarmos e estudarmos um pouco sobre a vida do profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele foi um profeta que ele foi usado em momentos aonde não parecia ter mais esperança. O tempo em que Deus levantou Ezequiel foi no tempo em que o povo dele estava indo para a Babilônia e estava na Babilônia. Ezequiel, segundo a ordem, era para ele ser sacerdote.
Mas como não havia mais templo como ter sacerdote, mas Deus mostrou, não é porque não tem isso que você é desprezível. Olha como é a lógica de Deus. A lógica de Deus vai totalmente diferente da nossa. Não é porque muitas das vezes nós perdemos algo, deixamos de ter algo, que nós somos desprezíveis para Deus. Não é assim. Deus agora vai, levanta Ezequiel e diz, não, você é para ser sacerdote, mas na minha lógica, você vai ser profeta. Sabe o que Deus já está dizendo aqui? A escolha não é do homem, a escolha é minha. Deus já está dizendo aqui para você, não foi você que me escolheu, fui eu. A minha unção é sobre você. Observa que o cenário no momento, Ezequiel teve livramento de morte. Porque quando Nabucodonosor entra lá em Jerusalém, em Judá, muitos morreram. Só que ele vai à prisão. Você está entendendo por que muitas das vezes é necessário a gente passar por sofrimento? Porque Deus também está nos dando livramento. Mas agora Deus resolve se apresentar para o profeta. E quando Deus se apresenta para o profeta, Deus se apresenta de uma forma poderosa, milagrosa e extraordinária. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Tem vida de pessoas aqui que vai ter um vira-volta, porque Deus vai te abalando e comandar, chorando de campo. Porque Deus determinou, Deus marcou, você é profeta, você é escolhido, você é ungido, e Deus vai te apresentar para você de uma forma extraordinária, milagrosa, de forma que vai mudar e transformar a sua vida. Aleluia. Deus vem para o profeta e se manifesta de uma forma poderosa que marca a vida dele, marca o ministério dele. Então entenda que Deus vai vir de uma forma poderosa sobre a tua vida, que vai marcar a tua vida, vai marcar o teu ministério. Entenda que o sofrimento na minha e na sua vida, o sofrimento na minha e na sua vida, por Deus não é desprezado. Por Deus não é inútil. Porque se nós estudarmos só um pouco sobre a vida do profeta, só nos primeiros capítulos, nós vamos ver que ele estava em Jerusalém, na sua terra natal, e agora todos os que residiam ali, alguns morreram, outros ficaram para a fome, outros ficaram para a doença. Ezequiel não se fala a idade dele, mas se a gente for procurar só entender um pouquinho, ele praticamente tinha família. Agora imagine você ser uma pessoa deportada para um lugar onde que não é a sua terra natal. Você vai como escravo, vai humilhado. Para você parece assim, acabou uma época de sofrimento. E na sua mente passando ali, o meu povo foi destruído, a minha cidade foi destruída, o templo de adoração onde eu ia servir para o sacerdote foi destruído. Praticamente o psicológico de Ezequiel não estava bem. Mas Deus usa do sofrimento do profeta para o amadurecer. Deus usa do sofrimento do profeta para se revelar. Sabe o que Deus está dizendo? É nesse sofrimento que eu vou me revelar a você. É nesse sofrimento que eu estou te amadurecendo. O vale de Ezequiel não foi quando Deus levou ele no vale. Ele já estava no vale. Ele já estava no vale. No momento que Nabucodonosor entrou lá e destruiu toda a sua cidade, destruiu todos os seus bens, destruiu a sua família. E foi no vale de Ezequiel que Deus mostrou a sua glória, o seu trono, a sua grandeza. Você está entendendo que aceite de bom e humilde coração o que Deus permite passar na sua vida, porque tem propósito. Deus não permite nada na minha e na sua vida sem propósito. Se é uma felicidade que Deus permite na minha e na sua vida, tem um propósito. Se é um sofrimento que Deus permite na minha e na sua vida, tem um propósito. E o propósito de Deus no sofrimento, no vale que Ezequiel estava passando, era para revelar a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade. E Deus manda te dizer aqui esta noite,
o sofrimento que você está passando, o sofrimento que Ele está permitindo você passar, esse vale que você está, é para Ele revelar a sua glória, a sua majestade, o seu poder a você. Porque era primeiro necessário Deus trabalhar no profeta. Era necessário primeiro o profeta compreender o processo de Deus na vida dele. Era necessário primeiro o profeta ter vida, para depois gerar vida. Você está entendendo o propósito de Deus? É nesse vale que você está passando, é nesse sofrimento que Deus está te amadurecendo, Deus está te capacitando, Ele está te dando vida para você dar vida. Que vida seria essa? Esperança. Foi no sofrimento de Ezequiel que Deus deu esperança para ele. Porque quando Deus mostra sua glória, preste atenção aqui junto comigo. Foi no sofrimento de Ezequiel que Deus deu esperança para ele. E como foi que Deus deu esperança para o profeta? Se revelando para ele, mostrando que não estava nada perdido e que apenas era um começo de uma nova história. Era de sofrimento, era, mas um sofrimento que depois seria transformado em alegria. E se nós observarmos bem, Ezequiel é conhecido como um dos maiores profetas. Foi um dos que também muito profetizou, e profetizou em um momento que não parecia existir, parecia não mais ter esperança, parecia em um ambiente que não tem mais vida. E quando nós chegamos aqui agora no capítulo 37, depois de tudo que Ezequiel passa, Deus resolve agora pelo seu Espírito. Entenda isso aqui. Depois que Deus amadurece o profeta, depois que Deus age no profeta, depois que Deus trabalha no profeta, pelo mesmo Espírito, a mão poderosa do Senhor vem sobre esse profeta e leva agora esse profeta a um vale de ossos secos. Entenda, Ezequiel passou pelo seu vale, agora Deus leva ele para um vale. Não foi Ezequiel que foi a esse vale, foi Deus que lhe levou. Há uma diferença. E Deus manda te dizer, profeta, e profetiza do Senhor: é eu que vou te levar agora neste vale. Só que neste vale agora você vai ir diferente. Observa como é que Ezequiel vai aqui agora. Ezequiel vai pelo Espírito, vai pela mão poderosa do Senhor. E quem faz Ezequiel andar nesse vale não é ele, é o Senhor que o faz andar. E ele fala: e o Senhor me fez andar por esse vale, e eu observei que tinha ossos, muitos ossos sequíssimos. Aqui não vê agora um profeta abatido, não vê um profeta triste, não, ao contrário, ele está observando a situação, e a situação que ele relata, que nós entendemos aqui, é uma situação que parece não há mais esperança, não há mais vida. Praticamente aqui Deus levou esse profeta para um cemitério. Aonde fica ossos sequíssimos? Se não foi em um cemitério. E Deus mostrando que, ó, Ezequiel, você está vendo bem, porque segundo a palavra ele fala que a mão poderosa do Senhor faz ele andar naquele lugar. E à medida que ele vai andando, ele fala: eu observei e vi que tinha muitíssimos ossos secos. O ambiente, a atmosfera, o lugar em que Deus leva Ezequiel, não parece ter vida, não parece ter mais esperança. Você sabe o que significa osso sequíssimo? Osso sequíssimo já está mais do que seco. Não havia nem sequer a tendência de um resíduo pequeno de carne ou de pele. Sequíssimo. Osso, quando chega a estar sequíssimo, é porque já está em muito tempo. Está entendendo? E Deus manda dizer aqui para profetas e profetisas do Senhor: eu vou te usar nesse vale de osso seco, para pessoas que já acham que de muito tempo não há mais esperança, mas Ele é a esperança, e a esperança vai estar sobre você, e é nesse vale de osso seco que Deus vai te usar poderosamente.
Baixo remédio comandai a sé. Possa ser que a situação para você, profeta, pode ser que a situação para você, profetiza, não esteja bem, não esteja bom no momento. Mas Deus está dizendo, assim como vai haver esperança para você, eu vou te usar para dar esperança. Como nós vamos poder dizer para outras pessoas que há esperança, se eu e você não passar por um período onde também haja esperança na minha e na sua vida? Como eu e você vai dizer para outras pessoas que há vida, se eu e você também não tiver a vida? Como eu e você vai dizer para outras pessoas que há transformação, se eu e você não passar por transformação? Como eu e você vai dizer para outras pessoas que há salvação, se eu e você não tem a salvação? Atacamando comandar, como que eu e você, profeta e profetiza do Senhor, vai dizer para outros que há esperança em meio a um sofrimento, se eu e você não tiver esperança também no nosso sofrimento? Então observa que os ossos eram sequíssimos. Então mostrando que já era de muito tempo aquilo ali. Aí Deus vai e faz uma pergunta para o profeta. Deus mostrando que no vale ele não vai ficar em silêncio com você. Vai ter orientação, vai ter instruções. Porque Deus agora ele leva o profeta, faz o profeta andar, e no momento Deus não está falando nada com o profeta. Mas Deus agora quebra o silêncio e conversa com o profeta. E a conversa é sobre a missão que Deus outorgou ao profeta. Você está entendendo que nessa missão Deus não vai te deixar só. Você está entendendo que nessa missão Deus não vai ficar em silêncio com você. Nessa missão Ele vai te dizer o que deve ser dito. Nessa missão Ele vai te instruir o que você deve fazer. Então somente te preocupa, profeta. Somente te preocupa, profetiza, em ficar na posição que o Espírito vai te conduzir. Porque na hora que Deus falar, você vai entender. E quando Deus falar com você vai saber respondendo de forma sábia e de forma tão sábia que Deus vai te dar orientação. Quando Deus pergunta para o profeta, Ezequiel, pode esses ossos secos reviver? Olha a resposta do profeta, Senhor soberano, tu sabes. E quando ele fala, tu sabes, aí vem a instrução do Senhor, vem a orientação do Senhor. Então profetiza para esses ossos secos. Profetiza para esses ossos secos. Sabe o que Deus está dizendo? Não te faltará palavra para profetizar. Não te faltará palavras para profetizar. Porque a mesma mão poderosa, o mesmo Espírito que está sobre o Ezequiel, a mesma mão poderosa que fez Ezequiel caminhar, é o mesmo Deus, é o mesmo que está te dizendo, assim como o meu Espírito e a minha mão poderosa vai te conduzir, o meu Espírito também te dará as palavras. Aleluia. O Espírito do Senhor esta noite será derramado neste ambiente. Profetas e profetisas do Senhor aqui serão erguidos, me diz o Senhor. Nacamanto comandai a sei. E bicamando comandarai a choramande canto. Esta noite o Senhor manda tranquilizar pessoas aqui através dessas palavras. Não te preocupa com o que tu estás passando no momento. Eu estou no controle da tua vida. Apenas deixa que o meu Espírito te conduza. Apenas deixa que o meu Espírito te guie. Porque assim como eu vou resolver na vida de outros, eu também resolvo na tua vida. Aleluia. Aleluia. Não te faltará palavras, porque a ordem do Senhor, aí o Senhor diz agora, profetiza para esses ossos secos. Aqui entra a fé agora. Quando o Espírito te disser e te confirmar, não duvida mais não, porque aqui agora entra a fé do profeta. O profeta também precisava ter fé naquele que o levou lá no vale de ossos secos.
A ordem vem, profetiza esses ossos secos. Ezequiel ali agora ele não passa a olhar, não é mais para aquele ossos secos. Ezequiel agora passa a olhar, não é para aquele ambiente aonde parece que cheira a morte, parece que não há vida, não há esperança. O que ele faz é dar ouvido ao que Deus lhe diz. Servo e serva do Senhor, profetiza e profeta do Senhor. Ainda que o ambiente mostre morte, ainda que o ambiente mostre não há esperança, não olha para isso, olha para o que Deus te diz pelo Espírito. O que Deus te disser, nisso crê, nisso age, nisso faz, porque aí é a vida. A vida. E o profeta acredita nas palavras de Deus. Aí ele abre a boca e profetiza para os ossos secos. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Observa que Deus dá orientação a ele como ele deve profetizar. E ele, por acreditar nas palavras de Deus, ele profetiza de acordo à orientação. Porque Deus diz, profetiza a esse osso seco. Aí ele recebe a palavra. Quando ele recebe a palavra, ele profetiza, ossos secos, ouve. Anakamande comandaya choremendekaya se. Rimanda comando comanaraya churabandecando. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aí ele mesmo começa a dizer, e quanto eu profetizava, acabande comandaya se. Ramanda comanaraya churabandecando. E quando eu profetizava, um reboliço começou a acontecer. Sabe o que Deus está dizendo? A palavra que eu vou pôr sobre você pelo meu Espírito, eu vou velar para cumprir. Os seus olhos verão o cumprimento dela. Alguma coisa terá que acontecer. Como prova que sou eu contigo, como prova que sou eu com você. Deus agora começa a mostrar para o profeta que ele não está sozinho naquele lugar, naquele ambiente. E que o cenário daquele ambiente vai ser mudado pela palavra que Deus mandou ele profetizar. Entenda, profetiza e profeta do Senhor. Você não deve profetizar, não é segundo o teu coração. Não é profetizar segundo a tua mente, que nem muitos estão fazendo aí. Não é profetizar porque eu jejuo muito e Deus me usa para... Não é assim. É segundo a ordem, a orientação dele. É segundo a ordem, a orientação. E assim Ezequiel faz, mostrando submissão a Deus. Você está entendendo que Deus se agrada de mim, de você? Submissão. E quando ele se submete, porque ele acredita no que Deus ali está lhe dizendo, ele fala que ele ainda está profetizando, ele não tinha nem terminado de profetizar. Você está entendendo que ainda você falando, já é Deus operando, Deus agindo. Mas faz que nem o profeta, te põe a posição. E ali ele fala, começou a acontecer um reboliço. E eu vi aqueles ossos se juntarem. E ao mesmo tempo, quando eles se juntam, começou a aparecer tendões, carne, pele. E de repente se formou um exército inumeroso. Está entendendo que a palavra que Deus falou através do profeta começou agora a fazer sentido aonde não havia sentido? Você viu que começou a ter vida aonde parecia não ter vida? Você viu que começou a haver esperança aonde não havia esperança? Você está entendendo o que Deus quer com você esta noite? E vendo agora, ele diz, eu vi que estavam todos ali formados, mas ainda faltava uma coisa. Mas ainda faltava uma coisa. O Espírito. Quando Ezequiel percebe que falta algo, aí vem de novo a voz do Senhor. Quando eu e você perceber que ainda falta algo, Deus vai dizer, não vai ficar em falta, porque comigo tudo é completo.
Tudo é completo. Aí o Senhor agora profetiza ao Espírito. Esse profetiza ao Espírito não é mandar no Espírito, é conversar com o Espírito, a oração sincera. Fala para o Espírito que venha dos 4 ventos. E ele diz que conforme a ordem que de novo lhe foi dada, ele se submete. Ele faz de acordo. Quando ele profetiza, ele fala que vem o Espírito e entra em todo aquele exército. Aleluia! Deus novamente provou para o profeta dizendo: o meu chamado, Ezequiel, na tua vida, o meu chamado, Ezequiel, na tua vida, o meu ministério contigo, Ezequiel, é dar vida, é te dar vida e te usar para dar vida. Ponte de pé, igreja, por favor, em nome do Senhor Jesus. Vai ter vida nesse vale. Aonde parece ser improvável, Deus está dizendo, é aí mesmo que vai acontecer. Aleluia. Coloca a sua mão direita no seu coração. Não porque eu estou te pedindo, porque você está crendo. Feche os seus olhos e agora é você e Deus. Enquanto eu louvo esse pequeno louvor, somente um pedaço desse louvor, você fala aí com Deus. Independente do vale agora que você está passando, você entendeu, esse vale tem um propósito do Senhor. Esse vale foi o Senhor que me levou, porque Ele quer me dar vida e dar vida através de mim. Porque você vai ser um instrumento por Deus no vale. Esse vale, a vida. O mandamento do Senhor esta noite aqui é: esse vale vai ter vida, vai florescer. Eu navegarei no oceano do Espírito. Precisa não, irmão. Só quero que o senhor se concentre. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Bora, igreja. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche a luz de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Pai, Senhor dos céus e da terra, eu entreguei o seu recado ao ouvido da sua igreja. É com o Senhor e canto comandai a choramande caia cheia. É com o Senhor e o seu povo agora. Aleluia, 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 aleluia. É no vale, é no vale, é no vale, diz o Senhor, é no vale que vai ter vida. É no vale que vai ter vida. Xabacamande comandai, choramande caia sol. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, toma esse teu profeta e essa tua profetisa em tuas mãos. E faz uso, Senhor, conforme a tua palavra foi dita aqui essa noite. Em nome do Senhor Jesus, pois a tua palavra já foi chegada aos ouvidos dos teus. Aleluia. Trabalha, chora,
Aleluia. Aleluia. Meu Deus, que presença poderosa e majestosa. Mandaia surrede camandaraia xé. Rimende camanto comandaste. Aleluia. Aleluia. Deus está erguendo aqui seus profetas. Deus está levando profetas aqui para o vale de ossos secos. E é nesse vale que eu vou te usar. É nesse vale que tu vai ver grandes coisas acontecerem. Churemandakaia, Churamanda Comanaia, Daia Suricomando Comanaia. Em nome do Senhor Jesus, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Varão, o Senhor Jesus Cristo manda te dizer bem assim: homem, tu tem mais para me dar. Tu tem mais para me dar. Te dedica um pouco mais. Te esforça um pouco mais. Porque é neste vale que eu vou te usar, diz o Senhor. E assim eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.